E pensando nisso, eu tive uma experiência uns 2, 3 meses atrás. Eu fui numa feira, numa feira de negócios. E era um lugar em São Paulo, onde era uma exposição de franquias. Então a maioria das principais franquias do Brasil estava naquela feira. Eu recebi o convite, eu falei, poxa, eu nunca fui num lugar desse, eu quero ver, como que é esse ambiente. Irmãos, e era notório, as pessoas tentando buscar aquelas pessoas que eram mais famosas. Então, quando alguém ficava sabendo, fulano de tal, está aqui na feira, as pessoas já ficavam à procura dessas pessoas, porque acho que no coração delas tinha a ideia: se eu conseguir conversar com ela, se eu conseguir fazer uma amizade com ela, pode me abrir alguns acessos. E eu conheci um rapaz, ele mora em Goiânia, e ele contou a sua história. É uma pessoa que eu não conhecia, ele é um pouco conhecido nesse meio da internet, de vendas, e ele contou um pouco da sua história. Ele era um motoboy que vivia na cidade de Ribeirão Preto, e ele tinha um sonho de ir em Goiânia e conhecer o mundo sertanejo. E ele foi para lá, vendeu a moto que ele tinha, fez loucura para chegar até aquele lugar. Ele volta para a cidade dele novamente, e ele sentiu o desejo de morar lá. E ele falou assim, mas o que eu vou fazer? Ele ele tinha ido com a bota emprestada, e ele volta com a bota estraga, e ele precisou comprar uma bota nova para a pessoa, e ele comprou uma bota inferior. Quando ele chegou com a bota inferior, a pessoa falou assim, não, mas essa não é a minha bota é da marca tal. E aí ele teve que vender essa bota que ele tinha comprado, e quando ele colocou à venda, ele vendeu a bota muito rápido, e ele viu ali uma oportunidade de vender bota pela internet. E aí, resumindo a história, hoje ele vende bota para o exterior. Por que eu estou falando isso? Porque ele contando a história, e ele disse que ele começou a conhecer pessoas famosas. E essas pessoas famosas foram levando ele a lugares que ele não imaginava. E o lugar que ele falou assim que foi o auge, ele participou, acho que é a quinta vez que ele participa do leilão do Neymar. E assim, ele ficou famoso, esse é o merchan dele, porque o Neymar abriu muitas portas para ele. E é interessante que a pessoa com quem eu estava é um empresário da cidade, um cara bastante conhecido, e ele precisava ter uma reunião com o Ratinho, e ele não conseguia ter acesso a isso. E esse rapaz, ele ouviu falar, não, você quer falar com o Ratinho? Calma aí que eu tenho o telefone do assessor dele aqui. Aí pegou o telefone do assessor, entrou em contato com o assessor do Ratinho, perguntou onde que o Ratinho ia estar por aquele tempo, falou, ele vai estar na feira, talvez amanhã, aí você tem um tempo com ele. E esse rapaz, ele abriu as portas para que o empresário de Moarama tivesse acesso com o Ratinho. E eu pensando na mensagem, Deus tinha me levado para um texto, e pela introdução que eu fiz aqui, geralmente uma pessoa importante, ela abre portas para que aquelas pessoas alcancem lugares que ela não imaginaria. E o texto que nós vamos meditar nessa noite tem algo parecido, lógico, com uma espiritualidade muito mais alta e que não dá para ser comparado. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz assim, Tendo, pois, irmãos, plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximou-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firmes a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes luta e sofrimento. Ora, expostos em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Irmãos, esse texto, né, o livro de Hebreus é um livro que eu gosto bastante, né, um livro muito profundo e que traz algumas comparações com o Antigo Testamento. Então, no capítulo 6, 7, 8, 9, ele faz essa comparação, né, do tabernáculo, do sacerdote, do sacrifício, né, e ele começa a explicar como que isso funcionava no Antigo Testamento, né, e como que era naquele momento com a morte de Cristo. Ele começa a fazer uma explicação lá do livro de Levítico, né, que trata acerca das leis, né, do sacrifício, como isso era feito. E é interessante que quando, né, nós olhamos para o sacrifício que era feito antigamente, geralmente o sacerdote ele fazia o sacrifício conforme as pessoas iam pecando, né? Então a pessoa pecava, pegava o animal, levava lá no pátio, eles faziam um sacrifício, né, e para que os pecados fossem extirpados. E uma vez por ano, né, eles faziam uma grande festa, né, que era um dia que eles separavam, onde as pessoas se reuniam, e era feito uma vez no ano um sacrifício para todo Israel, né? E aí o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e aquele homem, o sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício para o perdão de todo Israel, para o perdão dele, né? E aquilo acontecia o tempo todo. E quando nós lemos o livro de Hebreus vai dizer, né, o autor do livro de Hebreus vai dizer que aquilo que eles faziam, né, ele não perdoava os pecados, né? Então todo aquele sacrifício que era feito era um sacrifício ao qual não trazia o perdão dos pecados, era apenas uma lembrança. É interessante, se você voltar um pouquinho em sua Bíblia, no verso 3, né, do Hebreus 10, 3, ele vai dizer assim, ó, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Eles eram lembrados desses pecados, mas não havia o perdão dos pecados. Ele vai dizer no verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? Então ele começa a explicar que aquilo, né, não era uma verdade e que aquele sacrifício, né, não iria trazer a salvação, né, o perdão dos pecados. E Jesus, né, quando nós olhamos a figura de Cristo, nós vamos entender que quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu um livre acesso, né? Então quando Cristo vem na cruz, ele é crucificado,
e depois, né, do terceiro dia ele vence a morte, e quando ele estava sendo crucificado, né, a Bíblia vai dizer que o véu ele se rasga, né, do alto a baixo, né? Então ele parte ao meio para dar livre acesso, para que não tivesse mais o sacrifício ali do sacerdote, né, do sumo sacerdote, dos santos do santo. Então o que Jesus fez quando ele morre na cruz e ele ressuscita, é que através da sua carne nós possamos ter o livre acesso. Então antigamente um homem oferecia o sacrifício, né, para lembrar o pecado das pessoas, e Jesus vem como único e suficiente sacrifício, não precisava mais do animal para que nós possamos ter o nosso perdão, mas Jesus, ele faz uma obra completa, e através de Jesus, né, através da sua carne sendo rasgada ali na cruz, nós podemos ter acesso a Deus. E é sobre isso que eu gostaria, né, de falar nessa noite. Então, quando nós lemos a Bíblia, Jesus falando que quando, né, ele vai dizer no verso 19, né, que quando o véu, né, se abre, que nós possamos ter, né, o livre acesso, ele vai fazer um convite, ele fala assim, ó, tendo, pois, irmãos, plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo. Então aquilo ali era algo novo. O que havia de antigamente, né, lá no passado, era através dos animais que não dava acesso a Deus, mas através do novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, né, né, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Então, quando nós olhamos aquilo que Jesus fez, Jesus nos abriu um caminho para nos dar um acesso. Então nós temos acesso à presença do Senhor. E é interessante que quando nós estamos na nossa caminhada cristã, muitas vezes, pelo aquilo que acontece na nossa vida, nós paramos de ter essa confiança, de ter essa alegria de entrar nos santos dos santos. E quando nós olhamos esse sacrifício, o que Jesus fez ali para que nós possamos entrar no Santo do Santo, nada mais é para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Então o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui nessa mensagem, né, para a nossa meditação, é que nós temos que ter a alegria de entrar no Santo dos Santos. Nós precisamos ter uma alegria de ter um relacionamento com Deus. Quando nós olhamos o que Jesus fez, né, nós cantamos aqui hoje, não dá para medir esse amor, não dá para a gente imaginar o ser humano fazendo isso por alguém, mas Jesus, Ele fez o que fez, para que eu e você pudéssemos ter o livre acesso, ter um relacionamento. Então nós não precisamos mais do sumo sacerdote uma vez por ano. O que Jesus fez foi para que eu e você pudéssemos entrar na presença dEle todos os dias, e isso precisa nos dar uma alegria. É por isso que ele fala assim, olha, entra com plena confiança que você está no Santo dos Santos. Aquilo era um privilégio só do sumo sacerdote, só ele conseguiria ter esse acesso. Mas o que Jesus fez não foi para que eu e você entrássemos uma vez por ano, foi para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Ele 24 horas por dia. 24 horas por dia. E aí, né, no nosso dia a dia, nós vamos perdendo essa alegria de ter um relacionamento. Nós sabemos que às vezes a nossa vida com Deus é um relacionamento que ele não é profundo, ele não é real. Nós vamos caindo no automático, vamos passando horas e horas, dias e dias no automático. Não temos mais o pleno conhecimento, essa confiança de saber que eu estou vivendo no Santo dos Santos, que Deus fez tudo o que fez para que eu pudesse ter um relacionamento. Eu fiquei pensando como que as pessoas têm se relacionado hoje, e isso tem interferido no relacionamento com Deus. Às vezes você sai com a família para comer alguma coisa, numa pizzaria em algum lugar, e você olha para as mesas do lado, você vê como que as pessoas se relacionam.
Às vezes o pai está com o celular, a mãe está com outro celular, os filhos estão no outro celular, eles estão juntos, mas não tem relacionamento. Não existe relacionamento. E às vezes nós estamos mais ou menos assim com Deus. Nós estamos entretidos com tanta coisa, que nós esquecemos de ter um relacionamento. Não temos mais o relacionamento. Nós esquecemos que nós estamos no Santo dos Santos. E nós temos agora livre acesso 24 horas por dia. E nós vamos perdendo. Nós vamos perdendo. Nós esquecemos. É interessante que quando, às vezes eu caio nisso. Minha esposa vem conversar comigo. Eu estou assistindo futebol. E ela fala. E ela não tem a minha atenção. E hoje ela já aprendeu. Quando ela precisa falar comigo, ela para na minha frente. Posso falar com você? Aí eu desligo a TV, pode falar. E aí eu falo com ela olho a olho. Olho a olho. Ela fala, eu estou entendendo. A minha filha, não sei se os pais já tiveram a oportunidade de brincar com o filho com o celular na mão. Você está ali, mas não está tendo um relacionamento com ele. Você está respondendo uma mensagem, você está vendo um vídeo, você está fazendo o que for, menos ter um relacionamento. Menos ter um relacionamento. E às vezes nós estamos assim com Deus. Estamos fazendo qualquer coisa. Ou é no celular, ou é em várias coisas, nossa correria, no nosso trabalho. Estamos fazendo muitas coisas, não que não seja necessário, não que não seja importante. Mas nós não podemos chamar isso de relacionamento. Isso não é se relacionar com Deus. Às vezes nós estamos em casa, passamos às vezes 5 horas lá dentro de casa com a família, mas nós não temos relacionamento. O pai está lá na frente da TV, a mãe está no quarto com o celular, os filhos estão lá no outro. Nós estamos no mesmo lugar, mas não estamos tendo relacionamento. E aí é melhor, dessas 5 horas sem ter relacionamento, é melhor você ter 1 hora. 1 hora, às vezes, é melhor do que 5. Se você parar, sentar e todo mundo olho no olho durante 1 hora, é muito melhor do que 5, 10 horas, todo mundo ali sem ter relacionamento. Irmãos, e o que Deus quer de nós é que nós tenhamos a alegria de ter um relacionamento com Ele. O que Ele fez na cruz, o que Ele fez para rasgar o véu, é para que eu e você possamos ter um relacionamento com Ele. E aí Deus nos pergunta nessa noite, como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento? Se nós amamos de fato, nós precisamos ter um relacionamento. Nós queremos estar junto. Como que nós possamos falar que não, eu amo a Deus? Nossa, Jesus é tudo para mim. Só que, como que nós conseguimos provar isso? Como que nós podemos manifestar isso na nossa vida? Às vezes nós estamos igual aos discípulos quando Jesus saiu para orar. Jesus estava lá em oração, na presença do Pai. Quando Ele volta, os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus fala para eles, mas nem 1 hora vocês conseguem? E às vezes, nós estamos desse mesmo jeito. Nós precisamos voltar a ter esse relacionamento. É o que Deus requer de nós. Nós precisamos nos relacionar. Foi para isso que ele rasgou o véu, para que nós vivêssemos no Santo dos Santos. Nós temos agora o livre acesso. O livre acesso. Não mais uma vez por ano, mas todos os momentos nós podemos estar na presença dEle, nesse novo e vivo caminho. E é interessante que no verso 22, ele vai dizer assim, e aproximemo-nos. Nós temos que nos aproximar de Deus com um sincero coração. Com um sincero coração. E essa palavra sincero, ela tem um significado interessante. Essa palavra surge
é uma das explicações, né? Na época do Império Romano, os artesãos, quando eles faziam um vaso, e esse vaso ele rachava, a pessoa ia lá, né, o artesão, passava cera, né, e pintava novamente e vendia aquele vaso. Mas aquele vaso ele estava trincado, ele estava adulterado, ele não era verdadeiro, porque ele já estava quebrado. E essa palavra sincera, ela representa isso. É sem cera. Então era como se nós fôssemos um vaso diante de Deus, mas precisa ser um vaso sem cera. E para a pessoa saber se o vaso tinha cera ou não, geralmente ele colocava no sol. Se tivesse cera, a cera derretia e mostrava as imperfeições. Não era verdadeiro. E às vezes, por isso que o autor vai dizer assim, olha, nós precisamos chegarmos a Deus com um coração sem cera, com um coração verdadeiro. Nós precisamos estar se relacionando de coração de fato. Nós precisamos nos colocar, Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor de uma maneira verdadeira. Eu sei que os meus dias são corridos, eu sei que eu trabalho bastante, eu sei que eu tenho meus compromissos em casa, Senhor, eu sei de tudo isso, mas eu vou separar um tempo para eu e o Senhor termos um relacionamento. Senhor, o que eu consigo, bom seria se fosse 24 horas, Senhor, mas sem cera, eu não consigo ter 24 horas. Mas, Senhor, o que eu tenho hoje é 30 minutos. Eu vou me relacionar durante 30 minutos sem cera, verdadeiramente. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Se for 1 hora, melhor ainda. 2 horas, melhor ainda. Mas nós temos que nos relacionar de uma maneira verdadeira. Não dá para ficar enganando, como se nós tivéssemos um relacionamento e nós não temos. Por isso que o Senhor nos coloca aqui como um vaso sem cera. Um vaso verdadeiro. E ele continua, nós precisamos nos relacionar em plena certeza de fé. Precisamos nos relacionar de uma maneira racional. Você precisa se relacionar sabendo com quem você está falando. Nós precisamos conhecer, e o conhecimento vem através da palavra. Nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos ter a certeza de quem Deus é e quem nós somos, para nós podermos nos relacionar. Como que nós vamos nos relacionar com alguém que nós não conhecemos? Como que eu posso falar que eu conheço o Neymar, que eu conheço, um pregador, um pastor, se eu não me relaciono com ele? Eu sei quem ele é, mas relacionamento é muito diferente de você saber quem é. Por isso que eu preciso conhecê-lo. E ele diz, olha, e tendo um coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração purificado da má consciência. Nós precisamos nos colocar de uma maneira ao qual Deus quer que nós nos relacionamos com Ele. Se eu o amo, eu preciso me relacionar com Ele. Isso vai ser verdade na minha vida. Se nós separarmos o tempo que nós temos com Ele durante o dia, como que eu posso falar que eu o amo? Como que eu posso falar que eu tenho um relacionamento com Ele? Um relacionamento verdadeiro. É por isso que Jesus falou assim, olha, meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele falou que Ele procura os verdadeiros, quer dizer que tem pessoas que o adoram de mentira, da boca para fora. Mas por isso que nós temos que nos colocar, Senhor, desperta isso em mim, para que eu possa ter um relacionamento com o Senhor. Então, quando o véu se abre, que nós olhamos
É agora eu tenho livre acesso. Agora dá para mim viver na presença dele, dá para mim se relacionar com ele. Às vezes, né? A nossa vida está do jeito que está por falta de relacionamento. É muito importante nós termos esse relacionamento. E é interessante, irmãos, que depois que nós temos esse livre acesso, depois que nós nos alegramos, né, nós temos esse grande privilégio. E nós precisamos também, ele vai continuar dizendo, no verso 24: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, falamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós precisamos também ter relacionamento com os irmãos. Nós precisamos ter relacionamento com os irmãos. Nós precisamos. Ele fala assim, olha, considere isso também. Ter relacionamento com Deus é o que Ele quer, mas nós precisamos também considerar que nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Isso vai ser importante na nossa vida. Eu não sei como que está o seu relacionamento com os irmãos, mas isso também precisa ser despertado em você. Hoje, nesse mundo digital, o mundo das mensagens, das redes sociais, nós estamos perdendo o relacionamento também com as pessoas. Nós não conhecemos mais os irmãos. E isso tem causado um estrago muito grande, porque as pessoas estão vivendo isoladas, ninguém sabe o que está acontecendo. Às vezes a pessoa fica lá 2, 3, 4 cultos sem aparecer, e às vezes nós não demos falta, porque nós não nos relacionamos, nós não temos contato mais com os irmãos. E às vezes você pode até pensar, não, às vezes quando eu converso isso com alguém, as pessoas geralmente elas falam, não, é que você não sabe, eu já fui muito ferido, os irmãos já me decepcionaram muito, então hoje a minha tática hoje é não me relacionar para mim não ter mais decepções com os irmãos. Irmãos, isso é uma mentira do inimigo. Isso é uma mentira do inimigo. É lógico, você tem que procurar se relacionar com pessoas que você consegue enxergar Deus nela. Você consegue ver a presença de Deus na vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa ser alguém que a hora que você precisar, ela tem uma palavra de Deus para te entregar. Mas nós precisamos nos relacionar. E se você foi ferido, o relacionamento com pessoas pode te sarar disso. Tiago vai dizer isso. Que era para nós nos relacionarmos e confessar os nossos pecados, as nossas dificuldades uns aos outros, para que nós pudéssemos ser sarados. Só que muitas vezes nós nos deparamos sozinhos. Algo que aconteceu lá no passado, distante, te prendeu e você não tem mais relacionamento. Você não tem mais testemunho, você não consegue mais conversar. E ele vai falar assim, olha, vocês precisam se relacionar para que você seja estimulado a amar, seja estimulado às boas obras. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Quando você senta próximo de alguém, você tem um tempo de mesa, que essa pessoa começa a contar como que é a vida espiritual dela, como ela faz, como que ela tem feito, como que ela tem orado, como que ela tem lido, como que ela tem pregado, como que ela tem evangelizado. Isso parece que te acende, te dá vontade de fazer o que aquela pessoa está fazendo. Nós vamos sendo estimulados. E essa palavra significa provocar,
prontamente. O estimular é você ser provocado a praticar o bem. Você vai ser provocado a fazer as boas obras. Você vai ser provocado a ler a palavra. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, de sentar com alguém desse jeito e a pessoa te perguntar: como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você faz para orar? Quanto tempo você ora? Você lê a Bíblia todo dia? Não sei se você já se deparou com uma pessoa assim, conversou com ela nesse padrão. Quantos livros você leu esse ano? E essa pessoa começa a falar os versículos. Aquilo em algum momento vai te constrangendo. Fala assim: meu Deus. Aquilo vai se tornando, tem que se tornar um estímulo para você. Por isso que o autor está falando: olha, considere isso. É importante que você conviva com as pessoas. É importante que você passe tempo com as pessoas. Que você não se isole. O que o inimigo quer, meu irmão, é que você viva isolado. Que ninguém saiba dos seus problemas. Que ninguém saiba das suas dificuldades. Sabe para quê? Para ninguém te ajudar. Para ninguém te dar uma mão amiga. Para ninguém te ajudar a carregar os seus fardos. É por isso que ele vai dizer: olha, não se isole. Olha, estimule. Você vai ser estimulado a caminhar mais um pouco. Ele vai falar no 25, não deixamos de congregar, como é costume de alguns. A pessoa fala: não é importante congregar, não é importante a igreja, não. Não, ele vai falar assim: não deixe de congregar, não deixe de estar perto dos irmãos. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de viver junto com as pessoas. Não se isole. Meu irmão, se você não tem ninguém aqui na igreja, que você gaste um tempo para conversar, gaste um tempo para contar as suas experiências, os seus sonhos, as suas lutas, as suas dificuldades. Não faça isso. Busque alguém, ore. Deus, quem pode ser o meu amigo de oração? Quem pode ser o meu amigo da palavra? Quem pode ser o meu amigo do evangelismo? O tempo de mesa é importante. Convide alguém essa semana para tomar um café. Meu irmão, vamos tomar um café? E você conta o texto que você leu. Você conta as suas dificuldades, as suas lutas, aquilo que você sonha dentro do evangelho, os seus anseios. Estimule pessoas. Por isso que Jesus falou para os discípulos lá em Mateus 28, quando Jesus aparece para ele, ele fala assim: olha, eu vou falar algo para vocês. Vão e façam discípulos. E o que é fazer discípulos? É você sentar e ensinar. É você sentar com alguém e você ministrar sobre a vida de alguém. É você sentar com alguém, você caminhar com alguém e você contar a palavra de Deus, você contar os testemunhos. Irmãos, eu preguei essa para alguém. Irmãos, tem uma pessoa lá no meu serviço que ela está atribulada, eu não tenho coragem de chegar nela. Aí essa pessoa fala assim: não, eu também era assim, e eu fiz isso, isso e isso, e as coisas prosperaram. Irmãos, é por isso que vai falar assim: nunca ande sozinho, porque se você andar de dois em dois, se você cair, vai ter alguém para te pegar. É por causa disso que o autor fala assim: olha, eu considere também uma coisa: ter relacionamento com Deus é importante, mas nós precisamos também ter relacionamento com pessoas. Sabe por quê? Olha do verso 26 ao 31. Então ele diz: nós precisamos ter relacionamento com Deus e precisamos ter relacionamento com os irmãos. E ele fala assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário,
Certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Em outras palavras, se nós não tivermos relacionamento com Deus, se nós não tivermos relacionamento com os irmãos, nós vamos ter que passar do verso 26 até o verso 31. Se Jesus falou que era para nós andarmos juntos, a igreja primitiva sempre esteve junta. O negócio estava pegando, a perseguição estava vindo, mas eles estavam próximos, reunidos, trancados na casa, orando, buscando. E aí nós levantamos uma bandeira e falamos assim: não, eu não vou me relacionar nem com Deus e nem com os homens. Eu vou viver do meu jeito. E aí nós vamos ter que sofrer. E é interessante que lá no verso 32 ele fala algo que eu fiquei pensando. Ele fala assim: ó, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Olha que interessante. Lembrai-vos dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, quando vocês forem iluminados, quando você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, irmãos, mas eu comecei a fazer uma reflexão, lá dos meus dias anteriores. Eu lembrei, eu e o Branco, no início da nossa conversão, a gente entrava lá no quarto, a gente morava num sobrado, em cima de uma loja. A gente entrava no quarto e gritava lá de cima. As pessoas que passavam lá embaixo deviam imaginar: tem 2 doidos morando ali em cima. Era comum a gente pegar panfletos e sair entregando. A igreja se reunia com panfletos jovens, a gente saía na Paraná, na Santos Dumont, e entregando. Ficava ali os homossexuais, travestis, e a gente ia lá, entregava panfleto e saía pela cidade. Era relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Eu lembro do início da igreja, quando eu cheguei, como era. Eu lembro da Nayara, vestida de palhaço no Dia das Crianças, me veio à memória. Era um culto de criança, nós fomos lá no Panorama, convidar as crianças para ir à igreja. Era uma comunhão. Nós íamos na casa da Cleusa, da mãe da Nayara, tinha 30 pessoas no mínimo, por baixo, um violãozinho, louvando e adorando. Era um tempo de comunhão, entre os irmãos. E como era gostoso, prazeroso. Eu lembro do Guigui, o Guigui chamando para tomar café na casa dele. Eu não sei se alguém já foi, mas como era bom ter um tempo de mesa com ele. Eu lembro, nós pegando panfletos e saindo evangelizar. Guigui era um evangelista, como aquilo me incentivou a pregar o evangelho. Eu comecei a fazer lembranças, e todas as minhas experiências, pode ser da semana passada, um mês, todas as minhas experiências que eu tive com Deus, foi junto com pessoas, nunca foi sozinho, abandonado ali, buscando sozinho, não. Sempre com pessoas, sempre com os irmãos. Quantos momentos de dificuldade, lutas, mas quando eu estava junto com os irmãos, eu sempre tinha uma palavra: levanta, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Irmãos, eu não sei como que é o seu relacionamento com pessoas,
mas é necessário o seu relacionamento com Deus e também com os irmãos. Isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer diferença na sua vida. E ele termina dizendo no verso 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança. Não desista. Não desista. Não desista. Eu não sei quais são as suas frustrações com pessoas, mas existe uma outra realidade. Não abandone a vossa confiança, porque Ele tem algo maior para você, eu creio. Ele fala assim: olha, com efeito, tendes necessidade da perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha como que a realidade vai mudando quando isso vai acontecendo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Fé do início até o final, todo o tempo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos. Nós somos os que avançam. Por isso que Paulo disse: olha, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Irmãos, eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas uma coisa eu sei: você não é aquele que abandona, você não é aquele que retrocede. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé, para a conversão da alma. Para a conversão da alma. É interessante que no capítulo 11, ele termina no 10 falando: olha, nós não somos os que retrocedem, nós somos os da fé. E ele vai falar quem são os da fé. E ele vai falar dos heróis da fé. Homens que não retrocederam. Homens que não abandonaram, mas que viveram da fé. E Jesus hoje, nessa noite, Ele nos chamou aqui para dizer que nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento verdadeiro com os irmãos, e que nós precisamos não olhar para trás, não olhar para aquilo que aconteceu de ruim com a amizade, ou até mesmo com o seu relacionamento com Deus, mas Ele nos chama hoje, para que nós possamos ter alegria em viver no Santo do Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Queria que você pensasse como está o seu relacionamento com Deus hoje. Vocês têm estado no automático? Ou você tem feito um relacionamento sem cera? Qual que é o nível de relacionamento que você tem com Deus? Deus falou muito forte comigo essa semana. Eu aumentei o meu nível de oração, aumentei o meu nível de leitura da palavra, porque essa palavra ardeu no meu coração. Essa semana eu tirei tempo para estar com algumas pessoas. Deus colocou pessoas para me mandar uma mensagem, para me tomar um café, para me se reunir. Essa semana eu até comi uma pizza com um casal que Deus colocou no meu coração. Eu convido você a medir o seu tempo, a medir o seu nível de relacionamento com os homens e com Deus. Foi uma virada de chave na minha vida. Eu entendi o que Deus quer de mim. Um relacionamento verdadeiro, sem cera, com um coração sincero. Eu entendi que quão é importante
eu ter irmãos amigos. Deus de amor e de bondade, eu estou aqui junto com os meus irmãos, com o coração, Deus, ardendo, com o coração queimando, Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor, estar na sua presença é o melhor lugar que o homem pode estar. Deus, que nós possamos, ó Pai, entender isso, possamos dar valor nisso. Deus, que o nosso tempo, Deus, nós possamos, Deus, ter um tempo de qualidade, um tempo, ó Deus, verdadeiro, um tempo, ó Deus, de sinceridade. Senhor, nós sabemos, Pai, o Senhor sabe como é o nosso dia, muitas vezes corrido, mas que nós possamos criar um tempo, então. Criar um tempo para estar na sua presença. Pai, que a sua presença é o melhor lugar, Deus. É ali que o Senhor vai nos ensinar. Deus, é ali que o Senhor vai nos dar a saída. Deus, é ali que o Senhor vai nos dar o consolo. Pai, é na sua presença, ó Deus, que vai vir uma alegria. Pai, é na sua presença, Deus, que nós vamos ter a paz. Não a paz que o mundo oferece, mas uma paz verdadeira. Senhor, nos leva a esse lugar. Deus, se nós não temos forças, ó Deus, o Senhor conhece, Deus, a vida de cada um, as lutas e as dificuldades. Às vezes, Pai, em alguns momentos nós não temos força, nem para orar, nem para manifestar o nosso amor pelo Senhor. Mas que nós possamos chegar de uma maneira sincera, mesmo que seja desse jeito, para que o Senhor venha, Deus, restaurar as nossas forças. Deus, em nome de Jesus. Pai, às vezes nós nos sentimos sozinhos e às vezes até cobramos Deus, dizendo que nós não visitamos, que ninguém nos visita, que nem nos liga para nós, que ninguém nos percebe. Deus, mas que nós possamos entender que nós podemos também ir até as pessoas, que nós também podemos pedir ajuda, que nós também podemos pedir uma oração, que nós também podemos ir a uma pessoa pedir uma direção. Pai, se tem alguém aqui, Deus, que está ferido, porque alguma amizade, alguma comunhão, em algum momento, Deus, essa pessoa foi magoada, essa pessoa foi ferida. Pai, que isso possa ser curado, ó Deus, no nome de Jesus. Se isso tem atrapalhado, ó Deus, o caminhar, se isso tem atrapalhado, Deus, até mesmo a comunhão com o Senhor, Deus, que isso possa ser perdoado, para que nós possamos, ó Deus, avançar. A falta de perdão, ó Deus, às vezes é um defunto que nós estamos carregando. Se tem alguém aqui hoje, Deus, que precisa liberar o perdão, Deus, que em nome de Jesus, Deus, liberte essa pessoa, Deus, para que ela possa ter comunhão com os irmãos e ter comunhão com o Senhor. Assim, Deus, eu oro, pedindo a Deus, que o Senhor nos ajude a entrar na sua presença e viver na sua presença, de uma maneira sincera. Assim eu te louvo, Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso irmão pela palavra. E pensando em comunhão, eu pensei pensando na mensagem do nosso irmão Creudir, eu pensei numa experiência pessoal que eu tive há pouco tempo atrás. E foi bem interessante, apesar de ser bem dolorida. Como os irmãos bem sabem, né, poucos dias atrás, a Nayara descobriu uma gravidez, e foi numa quinta-feira. Então, na quinta-feira nós descobrimos a gravidez e a aceitação de que ela estava grávida, e na sexta-feira descobrimos que a gravidez foi nas trompas e ela precisaria de uma cirurgia. E assim, por mais que seja um processo muito rápido, você acaba entrando no processo da idealização, que o Freud vai explicar um pouquinho melhor no livro, no texto dele, Luto e Melancolia. Então, dadas as circunstâncias, você entra num período de luto,
Lógico, você idealizou, você aceitou a gravidez, idealizou, e depois você entende que vem a perca. Eu tive uma experiência com uma determinada pessoa que isso aconteceu numa quinta, começou numa quinta, necessidade da cirurgia foi descoberta na sexta, no sábado foi a cirurgia, e na segunda eu tive uma experiência com uma pessoa que esperava que eu estivesse alegre naquele momento. Não tinha como estar alegre, a não ser que eu tivesse um quadro de psicopatia. Aí eu estaria feliz, dadas as circunstâncias da perca de um filho e a necessidade de uma cirurgia não inesperada. E eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes na ânsia pela comunhão e pelo bem do próximo, às vezes a gente não entende o período em que a pessoa se encontra. Então, às vezes você tem um irmão aqui nessa comunidade que não está no momento alegre. E não é que ele não quer ter comunhão com você. Às vezes ele está em outro período. E às vezes pode acontecer de alguém chegar em uma pessoa que está num período diferente, assim como chegou em mim. E a pessoa ficou triste porque eu não estava alegre. Não tinha como ficar alegre. Era um luto, era a perca de um filho. E pensando nessa mensagem preciosa ministrada pelo nosso irmão hoje, o desejo é que nós venhamos a construir pontes e não barreiras com as pessoas nas suas necessidades. Cada um de nós aqui está em um período. Algumas pessoas estão prosperando, outras estão ansiosas por causa de uma decisão importante, outras estão extremamente tristes. Cada um de nós está em um período, mas o bom é aquele que foi ensinado nessa noite. E que independente do período em que nós estamos, independente do momento em que nós estamos passando, todos nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe nosso irmão pela preciosa palavra, cumprimente os seus irmãos e que todos tenhamos uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.